Milagres atuais. Histórias impressionantes do poder de Deus, escrito por Lauren Wade. Capítulo 25. Seu nome foi dado por um anjo, e o testemunho é de Betty Buhler-Cott. Em 1910, o pastor O.E. Davis era o presidente da missão adventista na Guiana Inglesa. E certo dia chegou ao seu escritório a notícia de que havia um grupo de cristãos indígenas que morava próximo ao Monte Roraima. Segundo essa informação, um dos líderes teve uma visão na qual um anjo lhe dissera que seu povo deveria mudar de vida e se preparar para a volta de Jesus. O Monte Roraima fica próximo ao ponto onde se cruzam as fronteiras do Brasil, Guiana e Venezuela. Embora isso significasse um trajeto de mais de 320 quilômetros, o pastor Davis decidiu visitá-los imediatamente. Depois de uma árdua e perigosa viagem, ele chegou ao destino. Ficou por vários meses entre o povo dessa região. Começou a aprender a língua nativa e a ensinar-lhes os belos hinos que enriquecem a fé cristã. Infelizmente, porém, passado pouco tempo mais, ele ficou doente e faleceu. Seu corpo descansa em um simples túmulo ao pé da montanha. E depois da morte do pastor Davis, 16 anos se passaram até que os adventistas enviassem um professor para morar entre aquele povo. Foi em 1927 que Alfred e Betty Cott deixaram Georgetown para passarem a residir na aldeia Arabopó. Lá eles abriram uma pequena escola e começaram a trabalhar entre aquele povo. Algum tempo depois, eles se mudaram para uma aldeia maior e mais bem centralizada, por nome Acurima. O casal Cott sentia muita alegria e satisfação em realizar esse trabalho, mas logo percebeu que nenhuma daquelas aldeias era o lugar onde um anjo havia aparecido para o chefe em sonho. Não muito tempo depois, eles receberam notícias emocionantes. A seguir a história conforme foi narrada por Betty Cott. Certa manhã, Meme se aproximou de mim e fez uma pergunta. Era o que costumava fazer quando tinha alguma notícia interessante ou emocionante para me dar. Quer saber uma coisa? Claro que sim, respondi. Francisco contou uma coisa essa noite, disse ela em tom provocativo. O quê? Viagem, lua, trilha difícil, muita tuna, água, muito mal, muito perigoso, encontra povo Waki cru, feliz. Pai-chefe Prome viu grande luz, continuou ela toda animada. Quanto tempo faz que o pai dele viu a grande luz? Me não sabe, faz muitas luas. Com que Francisco disse que a lua se parecia? Perguntei. Como o anjo Papa Cott mostra na igreja em folha grande. Essa conversa levou-me a me preparar para uma viagem de 2 meses que seria a mais difícil de todas que já havia feito. Iniciamos em agosto, que era considerada a estação seca. Francisco foi nosso guia e Meme nos acompanhou para cuidar da nossa filha Joyce. Nas áreas abertas de savanas eu cavalgava nele e a égua que pertencia a Francisco. Imaginando que tínhamos escolhido cuidadosamente a melhor época para essa viagem, ficamos decepcionados ao ver pesadas nuvens se avolumando lá pelo meio da semana. Na quinta e sexta-feira, a chuva foi pesada e sem nenhum sinal de que o céu iria clarear. As trilhas escorregadias e com lama vermelha e pegajosa estavam extremamente perigosas. Nossos sapatos ficaram logo tão pesados que era difícil seguir em frente. Na sexta tarde, acampamos ao lado das cataratas de Cama. Entrou água em nossa barraca e em pouco tempo tudo ficou encharcado. Foi realmente desanimador. Estávamos tão exaustos de andar na lama que nem mesmo nos lembramos de comer. Estendemos nossos sacos de dormir no chão da barraca e logo caímos no sono. Por volta das 2 horas da manhã, acordei com a impressão de que nossa barraca estava sendo puxada para baixo. Alfred, chamei. Ele não respondeu. Comecei a sacudi-lo. Por favor, fale comigo, Alfred. Vamos, diga alguma coisa. Há tigres do lado de fora.
Oh, não, querida, respondeu ele, ainda sonolento. É apenas o vento. Volte a dormir. E eu estava certa. Levantei-me para procurar uma arma. No entanto, para minha decepção, lembrei-me de que nossos ajudantes estavam em todas elas e estavam acampados quase 1 quilômetro rio acima, onde havia algumas árvores para pendurarem as redes. Ao procurar no escuro à minha volta algum tipo de arma, consegui encontrar somente uma faca de pão e uma pequena marmita vazia. Não sabendo mais o que fazer, pendurei-as nas abas da barraca. E ao tropeçar nas botas enlameadas de Alfred, peguei-as e as coloquei ao lado da marmita e da faca para dar mais proteção e mergulhei no meu saco de dormir. Percebendo quão tola fui em pensar que esses objetos tão frágeis poderiam oferecer qualquer proteção contra o ataque de um tigre selvagem, sacudi Alfred novamente. Por favor, acorde, tigres, tigres, eu gritei. Por favor, querida, procure dormir, foi a resposta que obtive. Senti a barraca balançar. Alguém ou alguma coisa estava mexendo nas cordas. Eu estava petrificada de terror. Tinha certeza de que o que quer que estivesse lá fora iria ouvir as batidas do meu coração. De repente, alguma coisa tocou os meus pés e bateu neles com força, e ao ouvir um rosnado gutural bem ao meu lado, levantei as pernas, rolei e caí de joelhos orando tão fervorosamente como jamais havia feito antes. Quase que imediatamente tudo ficou em silêncio. Em seguida ouvi o som de batida de patas no chão, como se fossem animais grandes e pesados correndo para a floresta. Agradeci a Deus por seu cuidado e proteção e caí num sono tranquilo. Na manhã seguinte, notei que Francisco examinava cuidadosamente alguma coisa em volta da nossa barraca. Olha, grandes pegadas, grandes como prato. Muitos, muitos tigres, ele exclamou. Fiquei com medo pegar vocês, eu vim. Alfred saiu da barraca e nos viu examinando as pegadas. Que pegadas enormes! Como é que não conseguimos ouvir nada? Exclamou ele. Disse-lhe que o havia chamado e sacudido, e contei sobre a resposta sonolenta que ele havia me dado. Por que você não me deu um bom chute? Alfred se desculpou. Eu devia estar morto de cansado. No domingo, ainda de madrugada, Francisco veio até a nossa barraca gritando o nosso nome. Papa, Mama Cot, ele chamava. Venham, prontos para partir. Muita água para atravessar o rio. Precisamos ir devagar. Assim que pegamos a trilha, perguntei, onde vamos atravessar o rio? Bem aqui, disse ele apontando para as cataratas. Você não está querendo dizer que temos que atravessar esse rio tão fundo? A água estava caindo na margem em uma quantidade tão grande que fiquei assustada. Beira melhor lugar, resto muito fundo. Me vai perto beirada. Você, lado meu. Eu segurar seu braço. Eu me lembrei de nossas antigas viagens em que a regra da selva era atravessar perto da beira de uma queda d'água. No entanto, como eu iria fazer para passar por essa extensão de águas tão profundas? Com muito medo e tremendo, permiti que Francisco me escoltasse para dentro da água. Um dos homens já havia carregado Joyce para o outro lado. Por um breve momento, desejei ser uma menininha. Alfred disse que iria nos seguir tão logo estivéssemos seguros do outro lado. Vagarosamente avançamos em direção ao precipício, com Francisco me dizendo para não levantar os pés, mas para fazê-los escorregar ao lado dos pés dele. As pedras submersas eram muito escorregadias. Qualquer passo em falso seria desastroso. Na pressa de sair o mais rápido desse pesadelo, fiquei muito ansiosa e deixei meu pé escorregar na frente dos pés de Francisco. Não havia nada lá, eu estava escorregando para as cataratas. Francisco me agarrou para me salvar e pude sentir suas unhas cravarem o meu braço. John, que estava um pouco mais atrás, ouviu os meus gritos. Jogando na água
carga de quase 40 quilos que estava carregando e que foi direto para as cataratas, ele agarrou o outro braço e gritou: "Masa!" Quer dizer, espere. Os nativos conheciam melhor que nós esses lugares perigosos. Eu tremia como vara verde. Compreendi quão próximo estive de ser mais uma vítima daquela traiçoeira catarata. Com muita calma, John orientou: "Não levante o pé. Faça-o deslizar ao longo da pedra, devagar, bem devagar." Fiz o meu melhor para empurrar o pé contra a corrente para frente, aos poucos. Nesse momento, um dos carregadores já estava lá para ajudar. Os 3 homens conseguiram me puxar daquele buraco perigoso. John e Francisco continuaram me avisando: "Vá devagar, vá devagar." Eu consegui, somente mover os pés, quando eles moviam os deles. Finalmente, depois do que parecia ser um século, alcançamos a outra margem. Assim que me senti segura, notei que Joyce, Mamie e Marjorie, uma das outras meninas que estavam conosco nessa viagem, choravam. "Mama Cott, pensamos que a senhora tivesse ido e sem volta." "Deus não dorme," eu disse a elas humildemente. Foi com um sentimento de admiração e respeito que nos aproximamos da aldeia de Ocoa. Será que nossas descobertas confirmariam o que tínhamos ouvido? Depois dos cumprimentos nativos habituais de apertos de mão, abraços e sopros amistosos em nossos ouvidos, eles nos perguntaram: "Podemos ver suas Bíblias?" Ficamos admirados com essa pergunta. Era a primeira vez que os moradores de uma aldeia, depois de nos cumprimentar, manifestavam interesse no livro que significava tanto para nós. Quando mostramos a eles as 3 Bíblias que havíamos trazido, seus olhos brilharam de alegria. "Vocês são nossos missionários," afirmaram. "Como vocês sabem que nós somos missionários?" perguntou Alfred. "Ocoa diz vocês ter livro preto, do país chamado Inglaterra. Assim, nós saber quando pessoas certas vêm." Abrimos nossas Bíblias e, é claro, todas as 3 haviam sido impressas na Inglaterra. Fechamos a capa reverentemente. Estaria o Senhor preparado esse povo para nossa chegada enquanto éramos ainda crianças? Já se haviam passado muitos e muitos anos desde que Ocoa teve seus sonhos. Achamos que devia ter sido por volta do ano de 1902. O chefe Prome, filho de Ocoa, ensinou bem o seu povo. Essa era a aldeia mais limpa que havíamos encontrado e seus costumes eram os mais saudáveis. Eles até cheiravam limpeza. Ficamos admirados com seu conhecimento da língua inglesa. Quando perguntamos a eles de onde tinham obtido essa informação, eles responderam: "Ocoa ensinou nós. Anjo ensinou Ocoa." Eles estavam bem familiarizados com os termos da Bíblia em inglês, como Santa Bíblia, Aleluia, Nova Jerusalém, Espírito Santo, o corpo é o templo, Jesus, Pai Celestial, a grande luz, Satanás, tristeza e provação. Tínhamos pontos comuns de comunicação, tanto quanto o conhecimento da Bíblia nos proporcionava. O chefe Prome com os demais moradores nos escoltavam até uma cabana limpa e caiada. "Nós construir para vocês," disse-nos orgulhosamente, "levar muitas luas." Parecia uma mansão e estávamos muito agradecidos por poder passar algumas semanas em um local tão agradável. Mal havíamos acabado de abrir nossas malas para vestir roupas limpas, quando algumas moças da aldeia bateram palmas à nossa porta. "Irmão, irmão," elas chamaram. Ninguém nunca havia nos chamado dessa forma antes. Quando abrimos a porta, elas graciosamente nos presentearam com algumas bananas, batatas doces e mandioca. Ficamos espantados em ver que as raízes tinham sido esfregadas e lavadas, algo que os outros povos da região nunca fizeram. Muitas tribos tinham medo de água, algumas até acreditavam que era envenenada. "Por que vocês lavam os legumes?" eu perguntei às moças. Madeline, sobrinha do chefe Prome, abriu para mim um brilhante sorriso.
O anjo disse Okoa para nós lavar alimentos. Limpar, limpar, acrescentou dando ênfase. Quando as moças saíram, virei-me para Alfred e disse: que outras coisas assim tão surpreendentes vamos encontrar nesta aldeia? Certifique-se de manter um registro detalhado do que vemos e ouvimos. Precisamos enviar um relatório de tudo isso ao escritório da União e da Divisão. E eu já comecei, querida, respondeu meu eficiente marido. Havíamos acabado de comer quando o chefe Promi chegou à nossa porta para informar que o povo já estava reunido. Pegamos apressadamente o projetor, uma tela, um trompete, o saxofone e rumamos para a igreja também toda caiada de branco. Ao entrarmos, fiquei admirada em ver que tudo estava muito limpo e notei que havia um belo buquê de orquídeas sobre o púlpito. Foi a primeira vez que vi flores numa igreja dentro da selva. Há tantas flores silvestres, mas o povo nunca se preocupava em fazer um buquê com elas. Penduramos a grande tela de projeção na frente da igreja com cordas feitas de alguns arbustos para esse fim. No início da reunião, o povo cantou um hino em inglês, que eu nunca tinha ouvido antes. Soava para nós como um cântico celestial. As palavras cantadas com muito sentimento diziam mais ou menos o seguinte: Santo, Santo, Deus onipotente, nós te amamos, querido Jesus. Almejamos algum dia ouvir os anjos cantarem na Nova Jerusalém, cidade de luz. Alfred pediu a Promi que fizesse oração. Quando o povo se ajoelhou, não pude deixar de notar a altitude das crianças. Com os mais velhos, eles se inclinaram com muita reverência, com as mãos cobrindo o rosto. Durante a oração não percebi um movimento sequer. Quando Promi começou a orar, a congregação se uniu a ele, repetindo as palavras que ele dirigia em súplica a Deus. A maneira reverente como foi feita a oração deixou-nos profundamente emocionados. Depois que Alfred fez suas observações introdutórias e costumeiras, coloquei na tela o primeiro quadro. Imediatamente Madeleine ficou em pé e, com o rosto corado e os olhos iluminados, exclamou cheias de entusiasmo: Esse é o que o meu avô disse que os missionários iriam nos mostrar. Era um quadro de Jesus e os anjos. O próximo quadro era da mesa posta diante dos santos na Nova Jerusalém. Ah! Promi exclamou. Essa mesa Okoa a viu muito, muito longa. Logo mais à noite mostramos um quadro da criação dos animais. O jovem esposo de Madeleine, que era um grande caçador, observou: O nosso avô disse que quando formos para o céu veremos tigres e cordeiros dormindo juntos, e é isso que eu desejo ver. O último slide da noite foi a gloriosa vinda de Jesus nas nuvens. Quando as pessoas viram o quadro, exclamaram emocionadas: Okoa contou sobre isso. Anjo disse para Okoa. Na manhã seguinte, Alfred procurou Promi, já com seu caderno de anotações na mão para conseguir entender melhor tudo o que aconteceu. Por favor, conte-me mais, o que detalhadamente puder, o que o seu avô viu. Vá à igreja, eu vou contar você lá. Ninguém incomodar nós. Depois que se assentaram próximo ao púlpito, Promi começou a contar sua história. Um dia meu pai ter reunião, de repente não falar mais, os olhos vidrados. Ele olhar para o céu, mas não respirar. Eu pensar ele morto. Quanto tempo ele ficou assim? Alfred perguntou. Até Saul ficar em cima cabeça, todos com medo. Ninguém ver isso antes. Algumas pessoas chorar, outros tentar colocar ele no chão. Ninguém podia mover ele, ele estar como uma pedra. Promi falava em voz baixa ao descrever a cena e continuou. Quando ele dá suspiro profundo e piscar olhos, eu perguntou para ele: Papa, você está doente? Ele dizer para mim e todas as pessoas não estar doente, mas ele ver algumas coisas maravilhosas. Então ele descreve céu para nós como nós verem figuras noite passada. Falou sobre lindo lugar, mesa grande com todos. Papa de céu ser lugar cheio de luz. Ele não quer voltar para a terra. Essa terra é lugar ruim. Ele querer ficar no céu. Aqui nós trabalhar com facas e facões para viver no céu, não. Isso é incrível, disse Alfred.
O anjo veio mais uma vez? Anjo veio muitas vezes. Ocoa sempre ficava com que petrificado quando o anjo vinha. Alfred quis saber. Não, algumas vezes anjo veio quando ele está na cama. Quando o anjo veio pela primeira vez? Alfred continuou perguntando, cheio de curiosidade. Muitas luas atrás. Eu ser Moye, menino pequeno. Mas eu lembra, Papa, quando primeiro chefe, ele orar e falar com grande espírito. Muitos dias e noites ele orar. Ele contar grande espírito que gosta fazer seu povo ser bom. Então o anjo vem e fala com ele. E o anjo, o que disse ele da primeira vez? Anjo diz povo precisar tomar banho e ser limpo. Ele dizer para Papa que ele ter 3 esposas, deve ter uma só. Ocoa dizer 2 esposas para ir outra casa. Esposas ficar furiosa. Tentou envenenar Ocoa. Ele diz para todo o seu povo ser limpo, ter só uma esposa. Anjo diz Papa uma noite que deve guardar 7º dia. Anjo diz que sábado começar pôr do sol sexta-feira. Esse tempo ser santo até sol descer outra vez. Comer pouca comida no sábado. Muita comida faz pessoa ficar com sono. Como vocês sabem que dia é o sábado? Anjo diz para Papa que dia ser. Como vocês conseguiram contar os dias da semana desde aquela época? Prome abriu um largo sorriso. Nós fazer cordão, pano, algodão, mama teceu. Depois dar nó em cordão. Maior para sábado, fácil. Onde vocês realizavam o culto antes de construir a igreja? Cabana de Papa. Ele deixar tudo limpo e bonito. Papa contar para o homem do livro, Pastor Davis, o que o anjo diz para ele. O homem do livro fez o que o anjo disse para ele fazer? Sim, homem do livro gostar Ocoa. Ele é amável e bom. Povo fazer o que ele diz. Foram vocês que construíram esta bela igreja? Não, Ocoa fez. Homem do livro ajudar. Eu ajudar. Quando igreja acabada, Ocoa diz precisar alguém para deixar a igreja limpa. Precisa pôr flores bonitas na igreja. Na selva nunca ninguém nos disse antes que deveria haver um zelador para manter a igreja limpa. Tudo isso que foi levado fez com que o Alfred e eu ficássemos assombrados, mas ainda tinha mais. No dia seguinte, pedi a 2 moças para darem uma volta pela aldeia e convidarem as mulheres para uma reunião. Logo elas estavam todas reunidas na igreja, ansiosas por ouvir o que eu ia dizer. Mostrei-lhes alguns cartazes sobre carnes limpas e imundas, enfatizando especialmente o que o sangue não deveria servir de alimento. Eu tinha visto muitos nativos na trilha matar um animal, tirar o sangue e depois bebê-lo. Notando que todas as mulheres começaram a rir, imaginei que havia dito algo errado. A essa altura, Madeleine não pôde mais conter. Ela se levantou tendo um largo sorriso no rosto. Mas, irmã, nós não bebemos sangue, disse ela toda alegre. Nem comemos carnes imundas. Não comemos porco, coelho, cobaias, nem peixe sem escamas. E então se assentou já ofegante. Devo ter demonstrado meu espanto, pois aí ela acrescentou. Ocoa disse para nós que não. O anjo disse a Ocoa. Tentei então uma abordagem diferente. Disse a elas que não deveria fazer cáceres, bebida forte. Novamente todas riram. Certo, eu ri junto. Vocês não fazem cáceres. Ocoa diz deixar bêbado. É sujo. Nós não usar. Várias responderam. Quando mostrei a elas como fazer tratamento para hidroterapia, Margie, a esposa de Prome, disse-me que eles já tinham tratado seus doentes dessa forma há muitas luas. Ao voltar para nossa cabana, eu disse a Alfred, o que podemos ensinar esse povo? Tudo o que tentei dizer a eles, eles já estão fazendo. Eu tive a mesma impressão, disse Alfred. Em vez de nós ensinarmos a eles, eles é que nos estão ensinando. A reverência que eles têm e sua sinceridade vão além de qualquer coisa que eu já tinha visto antes. Eu os ouvi orando e cantando às 4 horas da manhã. Prome me contou hoje detalhes sobre o juízo e as 7 últimas pragas, exatamente como cremos.
Ele disse que a terra vai ser destruída por fogo e saraiva, que ele chamou de piroto, que significa tiro. Isso ele disse seria tirado do céu para a terra sobre os maus. Certo dia, Madeleine nos contou que Okua disse a eles que ele iria morrer, que o anjo havia lhe dito que não iria viver para ver os missionários. Ele os aconselhou a serem sempre fiéis, mas disse também que alguns iriam abandonar a fé. Vimos que isso era verdade. Alguns não permaneceram fiéis. Estava bastante claro que Okua não fazia vistas grossas quanto aos erros do povo. Ele pacientemente os exortava, encorajava e aconselhava. Ao descobrir que a palavra Okua significa grande luz, Alfred perguntou a Prome que dera esse nome ao seu pai. Anjo dizer para meu pai, Prome respondeu, seu nome ser Okua. Esse povo tinha um hino especial para o pôr do sol. Eles cantavam esse hino ao ver o sol se pondo no fim do dia e pensavam na Nova Jerusalém, comparando as tristezas e provações deste mundo escuro com as glórias que nele há, onde não mais haverá noite, e choravam de emoção ao cantar esse hino. Chegamos ao fim da nossa estada com esse povo extraordinário. Eles nos apresentaram uma grande verdade após outra, daquelas que Okua lhes havia ensinado. Foi muito difícil nos separarmos. Sentíamos que havíamos provado o sabor do céu. Veio então à nossa mente a passagem que se encontra em Joel 2:28. E depois disso derramei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Essa profecia que está se cumprindo de maneira impressionante hoje ficou indelevelmente gravada em nossa mente. Depois dos momentos emocionantes que passamos com os índios encontrados pelo pastor Davis, fica evidente para todos aqueles que estão observando o rápido progresso da mensagem nestes últimos dias que Deus está utilizando os meios mais extraordinários para a proclamação da verdade. Esse foi o capítulo 25 e o próximo será como título O Estranho como um Rádio. Será o capítulo 26. Espero você até lá!